E hoje vamos dar início a mais uma playlist dedicada a um livro de Seth, ao material que Seth, junto com Jane Roberts, nos deixou como um presente maravilhoso. Nós terminamos na semana passada a playlist de Seth Speaks e hoje vamos começar na sequência das publicações dos livros do Seth. Hoje nós vamos começar a playlist a respeito do livro A Natureza da Sua Realidade Pessoal. Ou A Natureza da Realidade Pessoal, A Natureza da Realidade Pessoal. Mais um livro maravilhoso que eu convido a vocês, convido aqueles que realmente querem continuar nessa jornada de conhecimento de si mesmo. Esse livro ele vai nos aproximar ainda mais à verdade de quem nós realmente somos. O material do Seth, que fique claro, ele tem como objetivo ensinar a gente o processo de como se dá o processo da criação da realidade física. Então, conforme a gente vai entrando em contato com isso, as coisas começam a acontecer na nossa vida de uma forma muito diferente. Eu, inclusive, recebi uma mensagem muito interessante de uma amiga querida aqui do canal, me perguntando: Fernanda, como você passou, detalhando um pouco do processo que ela vem passando, né, quando entrou nessa linha de conhecimento e tal, dizendo até que muitas vezes ela não acredita, ela se pega, não que ela não acredita, mas se pega duvidando se tudo isso é real, se essa porque o Seth coloca pra gente a forma da criação da vida física de um conhecimento disso de uma forma simples, se você for parar para entender. Quando a gente baixa as nossas barreiras, a gente vê que o processo da criação ele é simples, pessoal. Não é nada, você não precisa se tornar um monge budista ou um monge de sei lá onde para entender como se cria a realidade física. Então a gente passa até a duvidar desses processos. E muitas coisas começam a acontecer na nossa vida para que a gente olhe para aquilo e não veja mais coincidências em nada e entenda o processo que criou aquela situação. É um processo natural que todo mundo que está nesse caminho da mudança passa a percorrer. E é nesse momento que a gente tem que confiar no nosso conhecimento. É nesse momento que a gente tem que persistir e acreditar que nós somos, sim, os co-criadores da nossa realidade. E lá na frente vocês vão entender o porquê o termo co-criador, né? O que está acima disso, né? O que teria então acima de nós, que não é bem acima de nós, mas o porquê o co-criador da realidade. Vocês vão entender isso lá na frente. Quem já estudou o Zen já mais ou menos já vai falar, acho que eu sei o porquê desse co-criador aí, porque existe uma energia maior, uma energia que já está em nós, que sabe realmente co-criar, como co-criar e principalmente o que co-criar para que cada um de nós se encontre com os nossos objetivos. Quais são esses objetivos? É o nosso destino? Isso nós vamos entender num outro livro do Seth, um dos últimos que a gente traduziu aqui para o canal, que nós vamos entender o porquê disso. Então vamos focar aqui na natureza da realidade pessoal, esse livro maravilhoso que vai nos fortalecer ainda mais nesse processo de nos tornarmos co-criadores conscientes. Então vamos lá. Capítulo 1. O retrato vivo do mundo. O retrato vivo do mundo cresce dentro da mente. Isso a gente já sabe. Tudo começa na nossa mente. O mundo, como lhe parece, é semelhante a uma pintura tridimensional a qual cada indivíduo dá sua contribuição. Então, cada pincelada desse mundo, ele é feito através de cada indivíduo que habita nele. Então, cada mente aqui expressada, seja no reino animal, vegetal, nós humanos, damos a nossa intenção, expressamos os nossos pensamentos, as nossas emoções e cria-se então, através desse processo, esse mundo físico, material que a gente vive. Toda consciência cria um mundo, marcando-o com uma coloração emocional. Cada emoção tem um tom. O mundo é um produto natural de sua consciência. Sentimentos e emoções emergem nessa realidade de uma maneira bem precisa. Os pensamentos aparecem crescendo no canteiro já plantado. As estações, por exemplo, surgem formadas por antigas modulações de sentimentos, sendo sustentadas por ritmos profundos e duradouros.
Elas são o resultado, torno a dizer, de aspectos criativos inatos que constituem uma porção de toda a vida. Tem outros livros do Sete que ele explica que, acho que se não me engano é nos eventos de massa, ele fala que até a expressão da natureza, as reações, as reações climáticas que a gente enfrenta aqui no planeta são o resultado de emoções. Então, por exemplo, ele dá como exemplo uma grande tempestade que acontece em determinada cidade, em determinado local. Aquilo é uma descarga energética de muita raiva não expressada, de muita raiva não admitida que o ser humano esconde de si mesmo. Então, são descargas energéticas que precisam acontecer para que a energia do planeta Terra fique equilibrada. Então, tudo tem um porquê, pessoal, e tudo tem um motivo, principalmente. Ah, mas puxa vida, quanta desgraça acontece de determinados eventos da natureza que a gente vem percebendo agora. Tudo tem um motivo. Aquilo aconteceu por conta de emoções que foram geradas, alimentadas e sustentadas pelo ser humano há muito tempo. E as pessoas envolvidas naquilo estão conscientes em determinados planos que optaram por passar por aquela experiência. Então a gente vai aprendendo a ver que a vida, que tá tudo certo na vida, que tudo vem de resultados, como resultados das nossas escolhas internas. Não tem como fugir disso. O mundo interior de cada pessoa está conectado com o mundo interior da Terra, ou seja, não adianta ficar reclamando que a Terra está de um jeito, que o ser humano é isso e aquilo. Nós estamos ajudando a transformar aquilo que a gente não concorda mais. Mas não podemos fugir da responsabilidade que em dado momento nós criamos tudo isso daqui. Juntos, estamos todos interligados uns aos outros. Né? Então essa é a grande magia da vida. Não existe uma vida individual que não é afetada pela vida do vizinho, por exemplo. Nós estamos todos interligados. Por isso que o nosso trabalho de mudança interna, essa força, essa luta interna que a gente vem fazendo para se reconhecer como quem nós realmente somos, ajuda toda a humanidade, pessoal. Então é muito importante isso que a gente está fazendo aqui. Parece pequeno, mas não é. A nossa mudança interna, ela afeta todos do planeta. Os átomos e as moléculas que compõem todos os objetos, seja o corpo de uma pessoa, uma mesa, uma pedra ou uma rã, captam este imenso impulso criador que sustenta sua existência e sobre o qual se apoiam individualmente. Eles são bem diferenciados e seguros de si mesmos. Todo átomo em si, cada molécula nossa tem consciência de quem ela é. E tudo que tem consciência tem esse impulso pela vida. Esse impulso de sempre querer criar cada vez mais a partir de si mesmo. Isso vai fazer muito sentido quando a gente for esmiuçando da onde vem a energia que cria a vida. E por que entender que a energia que cria a vida só quer crescimento e expansão em um nível amoroso para si mesmo. Ninguém quer se autodestruir por mero prazer. Isso não existe. Então a gente tem que entender esses conceitos para que o processo da cocriação faça sentido para a gente lá na frente. Então imagina que todos os átomos do nosso corpo físico têm consciência de si mesmo. E eles obedecem a um impulso interno, que vocês vão ver de onde vem esse impulso interno, para estar sempre criando o melhor de si mesmo. Então, o nosso estado natural, por exemplo, em termos do nosso corpo físico, é a saúde física. Se isso não estiver sendo expressado no nosso corpo, tem alguma coisa errada com os padrões mentais que a gente está usando para criar a nossa realidade. Por quê? A força criadora da vida, a força criadora que vem do tudo que é, ela é pura vida em constante expansão, em constante criação, através da sua base que é o amor. Ou seja, ela cria sempre o bem para si mesmo e o bem para os outros átomos e moléculas que estão todos interligados. Então, quando a gente fala só existe o bem, essa expressão ela vem daí. Você é uma célula. Você é um pequeno átomo e você recebe uma energia que você não sabe de onde vem, mas aquela energia,
ela vem te trazendo vida, ela vem te trazendo uma vontade de crescer, de se expandir, de amar, fazer todo esse processo de expansão através do amor. Quando a gente deixa esse processo acontecer de uma forma natural, pessoal, tudo se cura, tudo se transforma. Eu falo isso com uma força maior ainda, porque eu tenho, nesses últimos tempos, eu tenho terminado de traduzir todos os livros do Sete. No livro que, se eu não me... eu tô terminando de renderizar ele para colocar no ar. A abordagem mágica, ele explica esse processo. Ele explica que quando a gente para de tentar ir contra isso, ou de tentar colocar nesse processo já de vida, do qual nós já fomos criados, essa força que já tem dentro da gente, quando a gente para de colocar crenças erradas em relação à realidade nesse processo, as coisas começam a andar. Então a vida começa a funcionar. E a gente vai entender, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a reconhecer o quanto de crença negativa a gente colocou nesse processo de criação. Então as coisas vão começando a fazer sentido. Então, se vocês estão sentindo mudanças acontecendo dentro da vida de vocês, confiem nesse processo. Todo mundo passa pelo momento da dúvida. Eu já passei muitas vezes. Até, sei lá, meses atrás eu ainda duvidava das coisas que estavam acontecendo comigo. Porque é tão mágico, pessoal, você acordar e escutar assim, ó, o seu dia vai ser assim, assim, assado. E o dia é assim, assim, assado. E aí quando você percebe que, puxa, isso está acontecendo, você confia nos processos que você tem que fazer. E você fecha o olho e fala assim, ó, eu confio no processo. E deixa a vida, deixa o rio da vida fluir sozinho. E você vai vendo os frutos daquilo acontecendo. Então, confie no processo de reconhecer a si mesmo. Você projeta seus pensamentos, sentimentos e expectativas para fora e depois os percebe como a realidade externa. Quando lhe parece que outros o estão observando, você está observando a si mesma do ponto de vista de suas próprias projeções. Olha que legal aqui. E aí eu gosto de juntar, né, os conhecimentos. O que o Sen, um curso em milagres, explica pra gente? Que o outro não existe. Que o outro é uma projeção da nossa própria mente. A reação do outro em relação a nós está dizendo para nós o que nós acreditamos de nós mesmos. O grande segredo para a gente mudar a nossa realidade é a gente perceber quais são os sentimentos que a gente tem em relação a nós mesmos. O quanto de culpa a gente vem carregando. E a culpa, ela é algo que ela atrapalha todo esse processo mágico que eu falei. Eu falei processo mágico porque o livro é a abordagem mágica, ele fala, quando a gente deixa o processo mágico acontecer. Que não é mágico, não é magia, né? É só a realidade tal como ela realmente é. Então, quando a gente vai descobrindo certos sentimentos que a gente tem em relação a nós mesmos, a gente vai entendendo por que o outro age daquela forma, por que a gente está criando tal realidade, por que aquela realidade que a gente quer manifestar está batendo na nossa porta, mas a gente não está conseguindo concretizar ela. Vocês podem ter certeza aqui comigo que ainda é um sentimento de culpa em dado momento que a gente carregou. Alguma crença em relação à culpa, a pecado, a errei, agora preciso pagar, ou ao não merecimento que a gente ainda está carregando dentro de nós. Porque, de novo, o processo natural da vida é expansão, crescimento, abundância, com base, semeados na única energia que existe, que é o amor. Então, não está certo se a nossa vida não está andando do jeito que nos traz felicidade. Não é do jeito que a gente quer, porque às vezes o que a gente quer está ligado ao querer do ego, que é um outro processo que a gente vai falar mais para frente. Mas nós fomos criados para experimentar o que temos de melhor para experimentar, de uma forma leve, de uma forma feliz, de uma forma abundante, sem passar perrengue, pessoal, sem passar necessidade. Se a gente estiver dentro de uma situação que está nos acarretando isso, é porque estamos com crenças erradas. Não existe milagre, não existe outra coisa. Essa é a verdade. Eu falo por experiência própria, porque eu estou movimentando e muito a minha vida. Muito.
no momento certo vocês vão entender todo esse processo, porque eu vou querer falar coisas que aconteceram comigo que vocês não vão acreditar. Real, assim, ó, real, de tipo andar e falar, fala com aquela pessoa, fala ali, tudo, tipo, parece que tem uma energia dentro de nós que guia tudo certinho. A gente não precisa mais ficar preocupada com o como. E o grande segredo é isso, é não se preocupar com o como. Quando a gente consegue aprender a confiar e ter essa confiança, o como se manifesta sozinho. Então, o grande segredo para você que quer se tornar um co-criador consciente da sua vida é: analise os seus sentimentos que você tem em relação a si mesmo. Confie que existe uma força maior que está pronta para te dar aquilo que o teu coração deseja. Confie no processo, não queira saber como isso vai acontecer e se visualize e sinta como você quer ser. Ah, eu quero ser assim, assim, assada no futuro. Começa a sentir ser essa pessoa agora. Esquece os acontecimentos externos. Só foque nisso. Vocês vão ver as mudanças acontecendo dia após dia. Não existe qualquer outra forma, não existe qualquer outra forma válida de mudar os eventos físicos para tornar isso mais claro. Você poderia imaginar uma dimensão no interior de você, no qual cria uma miniatura sob uma forma psíquica. Todas as condições exteriores se encontram. Simplificando, você faz exatamente isso. Seus pensamentos, sentimentos e quadros mentais podem ser chamados de eventos externos em gestação, pois de uma forma ou de outra, cada um deles se materializa na realidade física. Então, tudo que a gente cria, imaginando nessa grande maquete mental que a gente vai criar das nossas vidas, se a gente confiar, se a gente vivenciar todos os dias a energia disso, que isso já aconteceu. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa muito próspera, me sentir linda, me sentir amada, me sentir muito rica e feliz e realizada. Eu vou projetar na minha maquete mental toda essa situação. E o mais importante, eu não preciso saber como, eu vou pensar nisso. E eu vou trazer esse sentimento para mim nesse momento. E aí eu vou viver aqui, ó, de olhos fechados, eu vou viver essa situação e eu vou sentir, eu vou trazer para o meu corpo físico as percepções do que é isso acontecendo. Então eu vou deixar o meu corpo físico também perceber que isso está acontecendo. As minhas células vão entender que isso já está acontecendo. Esse processo ele está em gestação. Em algum local do universo e no momento certo ele vai se materializar na nossa vida física. Isso é uma lei universal, é uma regra do universo. Pensou, sentiu, manifestou. Por isso o processo de reconhecer as crenças, para a gente pensar e sentir de uma forma certa e materializar o que a gente quer. A alegria da criatividade flui através de você com a mesma facilidade com que você respira. Suas mais ínfimas experiências dependem dela, da gente deixar essa alegria, porque quando você pensa em algo que você quer materializar, você tem que se sentir alegre. É uma consequência e a gente cria através da alegria, através do amor. Muito mais rápido do que mantendo essas crenças negativas. O sentimento da alegria ele é muito mais forte do que qualquer outro sentimento negativo. Então, se a gente tiver amor por nós mesmos, se a gente tiver respeito por nós mesmos, se a gente aprender de verdade a se amar, a gente faz brotar dentro de nós essa alegria. E é essa alegria que vai trazer essa força para que essas partículas se manifestem, se materializam aqui. Seus sentimentos têm realidades eletromagnéticas que se lançam para fora, afetando a própria atmosfera. Elas se agrupam por meio de atração, criando áreas de eventos e circunstâncias que finalmente se aglutinam, por assim dizer, em matéria, na forma de objetos ou como eventos no tempo. Eu já comentei para vocês em alguns outros vídeos que durante esse processo de aprendizado junto com a energia do 7, eu tenho escrito muitas coisas. E aí, durante um dia que eu estava conectada e eu estava escrevendo o que vinha na minha cabeça, eu perguntei sobre o processo realmente da criação. E eu quis experimentar isso, não de uma forma para manifestar algo na minha vida, mas eu quis entender esse processo. E é muito maluco porque você começa a entender através do sentimento, assim. É claro que as palavras foram brotando e eu fui escrevendo, mas eu estava entendendo isso. E eu vi realmente isso.
eu vi assim, as energias que a gente emana através dos nossos sentimentos, principalmente dos nossos sentimentos, e essas energias, elas criam um movimento de si mesmas que elas atraem mais de si. Elas realmente são cargas eletromagnéticas que atraem para si mesmo mais daquela onda. É como se o tal do campo quântico que a gente vem ouvindo, ele contém a energia de tudo. E conforme você coloca a intenção através do teu sentimento, aquelas partículas elas criam um movimento que elas vão trazer mais desse campo. Elas vão se encontrar com mais da mesma frequência que ela está emanando, e aquilo vai formando, pessoal, uma grande massa, elas vão se condensando uma nas outras, e aquilo vai tomando forma. E aí, quando você percebe, você está materializando. Então, é muito legal a gente entender esse processo. É uma linguagem bem mecânica quântica, assim. Mas conforme a gente for entendendo, através de uma outra linguagem, esse processo mais científico da coisa vai se tornando mais real. A gente vai começando a entender e vai fazendo sentido, sabe? Quando a gente ouve, olha, através das suas emoções que você cria a sua realidade. Porque com as nossas emoções, a gente está movimentando essas partículas que estão criando essas cargas, estão atraindo para si mesmo essas cargas, porque são eletromagnéticas, e estão atraindo para si mesmo essas cargas que vão se formando em si e vão criando a realidade. Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim fez muito sentido sentir isso. E aí esse material que eu venho desenvolvendo durante um tempinho, vamos ver o que vai se dar desse material, se vai virar um livro ou não, eu não sei, também já soltei. Mas faz muito sentido, né? Eu ouvi muito naquele momento vórtices, a gente vai criando vórtices energéticos que tem um movimento de si mesmo, e aí parece que a cada movimento que se faz, ela se liga a uma frequência que será manifestada. E o processo contrário se dá também nisso. Olha, eu estou numa realidade que eu quero movimentar, eu quero mudar. E aí eu me vi em exercícios mentais mudando os vórtices, mudando o movimento dessas partículas, para que elas se liguem a uma outra frequência desse campo quântico, para que se traga manifestado esse desejo, essa materialização. Vocês não precisam entender esse processo nesses termos tão científicos, mas entendam que se vocês estão num movimento que não está legal, numa realidade que não está legal, é porque o movimento energético de vocês está se ligando a uma frequência que vocês não querem. Quando vocês mudarem esse movimento energético através de novos padrões de pensamentos e sentimentos em relação a si mesmos, vocês vão se atrair para um novo campo quântico de possibilidades. Essas energias vão se encontrar e, no momento certo, elas vão se materializar. O importante é seguir sempre nesse processo. Aqui ele fala da tonalidade sensível, que as nossas emoções, todas elas recebem um impulso, uma tonalidade sensível, que ele chama aqui. Quer ver? Deixa eu até ler para... A tonalidade sensível, então, é um movimento, e a fibra é a viga, a porção da sua energia dedicada à sua experiência física. É como se todos nós recebêssemos uma energia e vem da nossa escolha o que a gente quer fazer com essa energia, com o que a gente quer carregar essa energia. Uma vez que você adquire a sensação da sua própria tonalidade sensível, terá consciência do seu poder, força e durabilidade. Quando a gente se entra em contato com essa energia que constitui tudo o que a gente percebe fisicamente, a gente vê que a gente vem desse campo energético de infinitas possibilidades, esse campo que é carregado dessa energia, que nada mais é que a energia do tudo que é a energia da criação. Então todos nós temos acesso a essa energia. E aí ele fala, quanto mais consciente dessa energia, mais força a gente tem para esse processo de criação. Então eu quero criar a realidade X para mim. Eu imagino que eu estou sendo carregada dessa energia que permeia todos os campos de realidade. Essa energia ela flui através de mim. E aí eu vou moldar ela com o que eu quero. Eu vou pensar exatamente no que eu quero sentir na minha vida, em como eu quero me sentir em relação à vida. Aí deixa que essa energia vá encontrar o molde certo para fazer com que eu manifeste esse sentimento que eu quero sentir.
Então, quando a gente fala, eu sei o que eu quero sentir, eu sei como eu quero ser, e não importa como isso vai acontecer, é porque a gente está deixando essa energia se movimentar, essa energia criar para nós. Essa é a grande magia de se perceber como um co-criador. Nós não somos donos dessa energia, nós somos parte dela. Ela sabe muito mais, ela sabe o caminho para o qual que a gente deve seguir para que a gente alcance esse estado emocional que a gente quer materializar aqui. Por isso que eu falo, o objetivo pessoal em si, ele não é tão importante quanto a emoção que a gente vai sentir nas nossas vidas. Então, escolha como você quer perceber a si mesmo, como você quer ser em relação a você. Você quer ser feliz, quer se sentir realizado, realizada, abundante, amando, sendo amado, prosperando cada vez mais. Tenha esse sentimento em relação a si mesmo e deixa que essa energia criadora vai atrair no momento certo, as circunstâncias certas para que a gente manifeste essa energia. A incrível riqueza emocional e a variedade e o esplendor da experiência física são o reflexo material dessa tonalidade sensível. Ela imprime uma direção à sua vida, condiciona os eventos e as qualidades da sua percepção, preenche e ilumina os aspectos individuais da sua vida e determina em grande parte a sua confiança pessoal. Ela é sua essência. Em outras palavras, representa a expressão de você mesmo em pura energia, da qual emana sua individualidade, o você com V maiúsculo de você. A energia vem do centro do ser, aqui em letras maiúsculas, do tudo que é, e representa a fonte da vitalidade infinita. Ela é o ser em você, ou seja, essa energia, é a energia de Deus em nós, é a energia do todo em nós, é a energia que tudo cria. Você faz sua própria realidade, não existe outra regra. Saber disso é o segredo da criatividade. Por que é o segredo da criatividade? O que eu estou criando? Né? É da onde a gente vai, com que base eu estou criando a minha vida? Com que crença eu estou criando a minha realidade? Eu tenho falado sobre você, contudo isso não deve ser confundido com o você que em geral você pensa que é. Apenas o ego. A gente só se enxerga como sendo só o nosso ego, né? O ego é somente uma porção do você, com V maiúsculo aqui. É essa parte hábil da sua personalidade que trata diretamente com o conteúdo da sua mente consciente e que é afetada muito diretamente pelas porções materiais da sua experiência. O ego, ele é o que a gente percebe do mundo físico, dos aspectos físicos e só. E a nossa mente consciente, ela só vê os aspectos físicos com o que a gente carrega através das crenças que a gente carrega. Então ela vai falar com o ego, é uma comunicação da nossa mente consciente com o nosso ego que está falando para a gente o que é real e o que não é, mas com o que nós estamos alimentando a nossa mente consciente. Vamos entender melhor. O ego é uma porção muito especializada da sua identidade maior. É uma porção de você que se manifesta para tratar diretamente com a vida que o você maior está vivendo. Então eu estou aqui como Fernanda, né? Manifestada aqui como Fernanda. Eu sou o ego Fernanda aqui manifestado. Então eu vou lidar com essa realidade aqui. Existem outros egos vindo do meu eu maior, mas eu estou focada só aqui. Eu gosto muito da metáfora que o Seth fala da árvore, por exemplo. Então, o meu eu maior, vamos entender como uma árvore, cheia de galhos, folhas, frutos. Cada galho, folha, fruto é uma personalidade individual dessa grande árvore comum, que é um ser como um todo. Tá? Então, o ego é a folha de uma árvore, vamos pensar assim. A mente consciente é um excelente atributo perceptivo, uma função que pertence à consciência interior, mas que neste caso está voltado para fora, na direção do mundo dos eventos, está ligado aqui ao mundo manifestado. Através da mente consciente, a alma olha para fora. Em certos termos, o ego é o olho por meio do qual a mente consciente percebe, ou o foco através do qual ela vê a realidade física. Então, eu constituo a minha mente consciente com as crenças que eu chamo real ou não. Constituído disso, eu, através da minha personalidade ego, eu vou experimentar a minha vida lá fora.
Então o ego é como se fosse só o personagem que vai viver a realidade física. Ele vai caçar para se alimentar, ele vai se proteger de ataques ou não. Se ele se sentir ameaçado, ele vai agir. E tudo como ele vai perceber a vida física vem do que eu carrego na minha mente consciente. O que eu estou chamando real ou não. Eu vou expressar através das atitudes vindas do meu ego. A mente consciente, porém, automaticamente muda seu foco no decorrer da vida. O ego, embora pareça o mesmo para ele próprio, está sempre mudando. Nós estamos sempre mudando, pessoal. Por quê? Porque a gente está sempre mudando a forma como a gente vê a vida. E isso é muito bom, ainda bem, né? Então, conforme a gente vai aceitando mudanças internas, o ego vai agindo diferente. Então, o ego permite à mente consciente trabalhar em certas direções e bloqueia suas percepções em outras. Se a gente não tivesse essa mudança consciente do que a gente carrega como crenças, a gente não muda, né? A gente vive a vida aí na luta, na percepção, na forma egóica como o ego vê a vida. O ego vê a vida através da lente do ego. Mas o que eu quero fazer? Eu quero ver a vida de uma forma diferente. Então eu vou condicionar a minha mente consciente com atributos do que eu chamo da minha realidade interior. Eu vou deixar aquela força que me criou, aquela força da nossa emoção sensível, aquela força que permeia tudo que é vir, e ensinar a minha mente consciente a olhar para mim mesma de uma forma correta. Através dessa mudança, eu mudo a forma com que o meu ego físico vai ver a realidade. E aí eu vou trabalhar em conjunto o meu ego, a minha mente consciente, em conjunto com a realidade interior que permeia tudo que tem vida. Porque eu vou estar me alimentando, eu vou estar tendo a intenção de me alimentar com a verdade e vou estar trabalhando as crenças que eu formei, as crenças erradas, eu vou estar transformando essas crenças, permitindo que essa energia venha e aceitando uma nova forma de ver a vida. Então a chave da mudança está aí, aceitar uma nova forma de verdade. Ver que a gente já não precisa defender o que a gente chamava de real, porque a gente já viu que o que a gente chamava de real não é bem real assim, porque foi criado através de crenças erradas. A gente meio que perdeu, ficou só a mente consciente através do ego, que quer lutar, quer defender o território. A gente ficou só aqui, ó, nessas duas forças. A gente esqueceu que nós já somos constituídos de toda a verdade. É meio como se a gente tivesse perdido a conexão com a principal força que a gente já tem dentro de nós e ficado aqui, ó, brincando de ver a vida com ilusões, de ver a vida com realidades que não são a nossa verdade. Então, por isso que a gente tem que deixar essa força vir, nos alimentar, reformular as nossas crenças, para que tudo isso ande junto, que é como acontecia logo que fomos criados, no começo de toda a vida. Se a gente tem a ideia de vida passada que começou então no começo de tudo, ou como será lá na frente, não importa. Mas são forças que têm que andar juntas, não separadas, não cada uma defendendo a sua própria opinião. Cabe a você fazer isso com alegria e vigor, limpando sua mente consciente para que o conhecimento mais profundo da sua identidade maior possa formar agradáveis expressões no mundo da carne. Então, o grande segredo é isso, é começar esse trabalho tendo em mente que nós somos muito maiores do que nós imaginamos. Então, o que eu, através da minha experiência, o que eu tenho vivenciado, o que eu posso deixar de mais valioso para vocês é que o grande segredo está na gente aceitar quem nós realmente somos. Nós não nascemos para sofrer. Nós não fomos criados vindo de nenhum castigo, de nenhum pecado, nada. Essa força interna é a nossa força do tudo que é. Ela está em nós, ela está em cada átomo, em cada partícula da nossa vida, das nossas células, seja do que for. Ela permeia tudo, tudo o que existe, o que a gente pode perceber, vem dessa energia. Então vamos aceitar que nós somos muito mais do que a gente imagina. Vamos nos elogiar internamente, vamos nos amar internamente, com alegria. Descubra a alegria de ser quem você é. Sinta isso e deixe essa energia vir
para que esse processo de transformação continue e que lá na frente a gente vai relembrar desse momento e vai falar assim, nossa, hoje eu sei criar a minha realidade, porque hoje eu reconheci quem eu realmente sou. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.